E sou grato ao Senhor por este convite, aonde nós estamos aqui, né, falando que Jesus salva, Jesus cura e leva o homem para o céu. Sou grato ao Senhor por estar aqui fazendo parte desta festa maravilhosa, né? Quero dizer aos irmãos que pela manhã, né, sentimos a real presença de Deus neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que o mesmo Deus, Ele se faz presente. Amém, igreja? Oh, glória a Deus. Quero nesta noite, amados e queridos irmãos, ressaltar, nomear, proclamar, né, falar o nome dos pastores que tive a honra, o privilégio de conhecer. A Bíblia diz, irmãos, que dai honra a quem tem honra, né? E todos vocês, né, são, para mim é um privilégio muito grande, né, de fazer menção da palavra do Senhor, tendo tanto príncipe de Deus à minha retaguarda. Creio que hoje à noite eu estou bem, né, com uma reserva muito grande aqui, com um apoio muito grande, dos irmãos obreiros, pastores, homens de Deus, príncipe. Mas sabei de uma coisa, que a vossa coroa só vai receber no céu, se assim permanecer firme nos pés do Senhor nosso Deus. Eita glória! Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Amados e queridos irmãos, nós temos um tema nesta festa. Qual é o tema da festa de hoje, amados irmãos? O segredo da vitória. Baseado, nós temos aqui o livro de Juízes. Se você porta a sua Bíblia, abra comigo aí, livro dos Juízes, capítulo de número 7, e o versículo 16. Livro de Juízes, capítulo de número 7, versículo de número 16. Enquanto os irmãos procuram, quero dizer para os irmãos que todos estão sabendo, né, que esta festa aqui vai ser produzido um DVD bonito, maravilhoso, né, para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Mas se os irmãos der vontade de dar glória a Deus só porque aquela câmera está ali, irmãos, não se acanhe, viu? Tu está no lugar certo. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Amém? Livro de Juízes, capítulo de número 7, versículo de número 16. Diz a palavra do Senhor: então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões, e deu-lhes a cada um na sua mão buzinas e cântaros vazios, com tochas nelas acesa. Amém? Só este versículo, irmãos. Só o versículo de número 16. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Amados e queridos irmãos, antes de eu entrar na palavra do Senhor, quero te dizer nesta noite, que eu recebi um telefonema da minha esposa, e ela me disse: amor. Aí eu, ixi, já vem coisa ali. A mulher me chamou de amor, já vem coisa aí. Meu bem, já vem coisa aí. Eu disse: amor, deixa eu te falar aqui uma coisa. Cortaram a nossa energia. Oh, aleluia, amém. E o que mais? Conta. E ela disse: e nós não temos dinheiro para pagar, não. Opa, aleluias. E ela disse: mas
Deus usou um varão e veio até nossa casa. Não sei de onde ele era, não. Deu R$50. E quanto custou a energia? R$50. Então foi o que Deus deu para a gente. Amém. E aí, para ligar a energia, só segunda-feira. E minha mãe, 2 casas perto uma da outra, tem lá uma família grande. E minha mãe disse, olha, tem que ligar a energia hoje, porque tem um menino, e nós não pode dormir assim sem energia. E minha esposa não pode dormir no escuro também. E ela não consegue dormir, irmãos. Aí ela conversou com o rapaz da Celpa, foi, não tem jeito não. E aí que deu aquele jeitinho de brasileiro, né? Ajeitou lá mais R$10, R$20, e o rapaz foi lá, ligou a energia, está lá, tudo bom, amém. Mas tem outra. O filho do presbítero José dos Santos está aqui nessa festa também, né? O presbítero José dos Santos, irmãos, para quem não sabe, ele é o pastor meu ali em Tupiranga, na congregação Monte Moriá, né? E ele veio aqui para o outro lado do rio, para a fazenda ali dos seus parentes, trouxe o irmãozinho dele pequeno, e por um descuido lá, irmãos, cachorro manso nunca tinha feito isso. Ele pegou o menino, irmãos, e fez um estrago na cabeça dele. Disse que cabia um dedo na cabeça da criança. Rasgou a cabeça da criança assim. Disse que está lá no hospital internado. Ele disse, irmão Jorge, ora, né, pelo meu irmão que está lá internado. Está ele ali. E eu disse, quando eu estiver à frente, lá eu vou pedir com toda a igreja, os obreiros, que nós fizéssemos uma oração antes, em favor desta criança. Quem crê que Deus faz milagre ainda? Quem crê que os médicos dos médicos podem visitar esta criança ainda hoje? Aleluia! Pode, pastor. Pode. Aleluia. Toda a igreja, irmãos, eu quero te pedir nesta noite que você levanta um clamor de oração em favor desta criança que está lá na UTI, irmãos. Está hospitalizado. Eu quero te convidar comigo para nós orar por essa criança. E se tiver alguém enfermo, nós também queremos orar. Se tiver mais alguém enfermo, nós queremos orar nesta noite, antes de eu ministrar a palavra. Aleluias. Eita, Suri, anda lá. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? Quantos crê que Deus faz milagre ainda? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nós vamos levantar um clamor de oração. E eu creio, irmãos, quando eu chegar lá em Tupiranga, eu quero receber uma notícia boa. Eu quero receber uma notícia boa. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Querido soberano Deus, Pai que estás no céu, ó Deus amado, nesta noite, Senhor, tua igreja, tua eleita, estamos aqui, meu Deus, advocando o teu nome e apresentando, meu Deus, aquela criança que está naquele hospital, Senhor, hospitalizada, Pai querido. Ó Jesus querido, tu és o médico dos médicos. Senhor, vai agindo agora com teu bisturi, vai agindo agora, vai fazendo esta operação, vai fazendo milagre, vai fazendo a cura, Senhor, em nome de Jesus de Nazareno. Que ele receba a cura, que receba a cura, que receba a cura, que receba a cura, em nome de Jesus de Nazareno.
Jesus amado, aqui está, Senhor, os teus servos, meu Deus, que tem, Senhor, ido até a frente. Senhor da glória, nós não conhecemos, mas o Senhor conhece esta enfermidade que assola o teu servo. Deus amado, nós levantamos, Senhor, o clamor de oração a Ti nesta noite, e eu creio que o Senhor está neste lugar. Senhor, como prova do que o Senhor está neste lugar, queremos ver, Senhor, o teu agir, o teu tocar nestas vidas, nesta noite. Toca, em nome de Jesus de Nazareno. Sai, recebe a cura em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Amados e queridos irmãos, como nós temos lido nesta noite, o versículo ímpar é textualizado, temado da festa, mas eu quero te dizer, irmãos, que para nós falarmos do segredo da vitória, dentro do texto da Bíblia Sagrada, a qual nós conhecemos, a história deste homem chamado Gideão, nós precisamos, amados e queridos irmãos, voltar um pouco tempo, aleluia. Nós precisamos, amados e queridos irmãos, voltar a um pouco tempo. Eu não sei quantos tempo tem passado, se tem se passado semanas, se tem se passado meses, se tem se passado anos, aleluia. Eu quero te dizer nesta noite, que para nós contarmos o segredo da vitória deste homem, nós precisamos voltar no tempo. Aleluias. Porque, amados e queridos irmãos, o segredo da vitória, nós podemos, lendo a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, nós vamos encontrar muito segredo da vitória. Aleluias. Nós vamos encontrar vários segredos da vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, nesta noite, o texto que nós temos aqui, fala de um homem conhecido como Gideão. Aleluia. Ele vai nos ensinar nesta noite o segredo da vitória. Amém? Amados e queridos irmãos, quero vos dizer nesta noite, que pelo menos no ano de 1665, pós que Débora se tornou juíza, passa-se o período de Débora e entra-se a história, o tempo de Gideão. Mas para que nós entendemos e textualizamos o texto da Bíblia Sagrada, para que os irmãos vos acompanhem nesta noite, eu quero dizer um pouco e contar um pouco da história deste homem, para que nós viemos entender o que Deus quer fazer nesta noite, para que nós viemos entender o que Deus quer falar nesta noite, para que nós viemos entender o que Deus vai falar nesta noite. Aleluias. Estava, amados e queridos irmãos, o povo de Israel vivendo em um momento muito difícil, em um momento que eu digo aquele, amados e queridos irmãos, que o povo de Israel estava se corrompido, estava, amados e queridos irmãos, vivendo em uma época que eles não estavam mais dando a atenção a Deus, ao único Deus, aleluia, que tirou ele de uma
terra, amados e queridos irmãos, conhecida e narrada na história como Egito. Louvado seja Deus. O povo de Israel, após Débora está como juiz ali, e Débora, se fosse o tempo de Débora, ali o povo agora começa a fazer as coisas erradas, começa a adorar aos deuses e pseudos deuses da Mesopotâmia naquela época, e assim se corrompe, e ali eles deixam de adorar o único Deus da face da terra, e começa a adorar agora a Deus Baal, a Deus Astarote, as deuses, amados e queridos irmãos, que lhe desse condições financeiras, deuses, amados e queridos irmãos, que lhe desse saúde, que lhe desse muita paz, harmonia. Mas eu quero te dizer nesta noite, que nenhum desses deuses a qual eles têm adorado, eles têm encontrado esse refúgio, porque só em Jesus Cristo Nazareno, o Deus a qual eu sirvo, é o Deus a qual tu serve, pode suprir com todas essas necessidades, a qual diz a minha Bíblia que Ele é o dono da prata, Ele é o dono do ouro, Ele é o dono de todo o universo, e além de mais, amados e queridos irmãos, Ele é o teu dono, Ele é o meu dono, Ele é o dono desta igreja, a qual diz a palavra do Senhor, que esta igreja está composta na rocha inabalável, que nós conhecemos na Bíblia Sagrada, conhecer como Jesus de Nazaré, a qual Ele comprou com um sangue precioso na cruz do Calvário. E eu quero te dizer nesta noite, que eu e você fomos comprados não com prata, não com ouro, mas com precioso sangue de Jesus Cristo. Aleluias. E eu quero te dizer nesta noite, meu irmão, eu não quero ser muito extenso, eu não quero ser muito extenso nesta noite. Eu vejo aqui esses homens de Deus, que já passaram bastante tempo aqui em pé. O pastor aqui, ele não vai ter muito problema com isso, Ele já exerceu o quartel, já tem ficado muito tempo lá, de continência, Ele está preparado, viu, pastor? Eu já estava aqui já quase, Louvado seja Deus. Mas agora ele está servindo ao quartel-general chamado Deus, Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados e queridos irmãos, estava Gideão vivendo por esses tempos, em momento difícil. E Gideão, amados e queridos irmãos, segundo os historiadores, não se sabe muito de Gideão. Sabe, amados e queridos irmãos, que Gideão, ele era um pequeno agricultor. Sabe, amados e queridos irmãos, que Gideão, ele era um estrategista militar. Sabe, amados e queridos irmãos, que Gideão, ele era um homem que tinha muita confiança em si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. E por esses tempos, amados e queridos irmãos, que o povo de Deus estava vivendo assim, Deus disse: eu vou entregar este povo na mão de quem? Dos midianitas. E tudo que o povo, amados e queridos irmãos, plantava, vinha os midianitas e arrancava, colhia tudo. Eles não tinham, amados e queridos irmãos, alimento para se alimentar, porque os midianitas arrancavam tudo, tirava tudo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu já vou começar então um pouco aqui, aleluia. Sabe o que é isso, amados e queridos irmãos? O povo de Israel, ele foi um povo chamado e escolhido por Deus, mas ele estava fazendo coisas que desagradavam a Deus, e Deus trouxe uma grande maldição sobre aquele povo. Tudo que eles plantavam, eles não colhiam, mas se eles colhiam, ele não tinha o gosto e o prazer de se alimentar, porque vinha ali os midianitas e arrancava. Louvado seja Deus. Eu quero te dizer, meu irmão, nesta noite, se você está vivendo esta época, se está
fazendo as coisas que desagradam ao Senhor, aleluia, Deus não vai te dar o direito de tu se alimentar o suficiente, o bom e o melhor, porque tu está fazendo coisas erradas. Mas eu quero te dizer nesta noite, como servo do Senhor nosso Deus, que Deus ele está aqui e marcou esta noite, porque ele quer fazer uma nova aliança contigo. Amados e queridos irmãos, mas em toda aquela crise, o povo de Israel, existia um homem temente, fiel a Deus, aleluia, porque em todo aquele povo, Deus usou de falar com Gideão. Estava Gideão malhando o trigo, aonde irmãos hoje, lá no lagar, malhando lá o trigo, e eu olhei, não Senhor, o escritor, ele escreveu errado, não se malha o trigo em lagar, não se malha trigo em lagar, amados e queridos irmãos, mas diz a história que o lagar era em subterrâneo, lá estava agora Gideão escondido com todo o seu alimento, malhando o trigo. Aí sabe o que foi que eu encontrei? E eu encontrei, amados e queridos irmãos, que Gideão, ele estava na hora certa, mas no lugar errado. Diga a toda a igreja, na hora certa, mas no lugar errado. Mas foi lá que o anjo do Senhor falou com Gideão. Gideão estava na hora certa, mas no lugar errado. No lugar errado por quê, irmão Jorge? Porque segundo a tradição, aleluia, lá no lagar não se malhava trigo, malhava, amados e queridos irmãos, amassava uva. Era um lagar que colocava uva para amassar a uva. Então Gideão, ele estava na hora certa, mas no lugar errado. Mas foi no lugar errado que Deus falou com Gideão. Só para os irmãos entenderem o que Deus está dizendo. Muitas pessoas por aí afora têm criticado da tua fé, jovem. Tem criticado da tua fé, irmã. Tem criticado da tua fé, obreiros, pastores. Aleluia. Este pessoal está no lugar errado. Este pessoal está no lugar errado. Mas ele não sabe que nós estamos na hora certa. Embora as pessoas estão dizendo que nós estamos no lugar errado, mas é aqui que Deus fala comigo e é aqui que Deus fala contigo. Enquanto as pessoas aí no mundo lá fora estão dizendo que tu está no lugar errado, mas tu pode dar glória a Deus e aleluia e dizer, mas é aqui que Deus fala comigo. Aleluias. Gideão está lá malhando trigo no lagar. Aí o anjo fala com Gideão. Louvado seja Deus. O anjo fala com Gideão. E aqui, amados e queridos irmãos, é que nós vamos entrar na mensagem. Aleluia. Amados e queridos irmãos, eu fui estudar um pouco a respeito do significado do nome de Gideão. E sabe no original o que significa Gideão? Eu vou te dizer, eu escrevi aqui, está aqui. Gideão, lutador de espada. Gideão, lutador de espada. É o significado do nome de Gideão, lutador de espada. Aí eu fiquei imaginando, mas como pode o homem que, segundo a Bíblia Sagrada, ele era o menor, porque está escrito, de toda a nação de Israel. Mas como pode
o homem que vivia esquecido por toda a nação, ter dado o nome de lutador de espada. Eu sei que os irmãos aqui sabem que todo nome dado ao povo de Israel era, amados e queridos irmãos, por época, por ano, por necessidade, por alegria, por momentos difíceis. Então era dado o nome dos filhos de Israel. Se estava passando por luta, por problema, todo menino que nascesse em Israel tinha um nome em significado aquilo. Se estava na bonança, estava na alegria, todo povo que nascesse naquela época era dado nome ao significado aquilo. Mas como pode agora Gideão menor ter recebido o nome de Gideão e o seu significado ser lutador de espada? Aí eu disse: ai, Jesus, eu quero entender esta palavra. Como eu tenho falado nesta noite, o povo de Israel estava vivendo por um momento muito difícil. Mas nasceu no coração de uma mulher, a mãe de Gideão, creio eu que ela era do reteté de Jeová,